15 de setembro de 1940, 14 horas e 32 minutos. Sobre o céu de Kent, na Inglaterra, um único Spitfire corta as nuvens baixas, isolado, sem escolta. O ar está carregado de fumaça e estilhaços. 8 Messerschmitt Bf-109 surgem do horizonte, como lobos em formação cerrada. Eles são rápidos, armados até os dentes. O piloto solitário sabe, entrar nesse espaço aéreo proibido significa morte certa. Mas ele avança. Em segundos, os primeiros tiros rasgam o ar. 8 contra 1. Distância de fechamento, menos de 2 quilômetros. Algo extremo vai acontecer. E ninguém volta ao mesmo. Volte algumas horas antes. O sol mal nasce sobre a base de Biggin Hill. O ar cheira a combustível e metal quente. Capitão James Jim Harlan, 26 anos, ajusta o capacete no vestiário. Ele é alto, magro, com olhos que não piscam fácil. Veio de uma fazenda em Yorkshire, onde cresceu consertando tratores e pilotando planadores velhos nos fins de semana. Nada o preparou para isso, mas ele se encaixou rápido. Entrou na RAF em 1938, logo após o treinamento básico. Jim não fala muito, age. Seus companheiros o chamam de o fantasma, porque ele some nas missões e volta inteiro. Naquela manhã, o briefing é curto. O esquadrão recebe ordens para patrulhar o setor sudeste, invasão alemã iminente. Jim senta na ponta da mesa, traçando linhas no mapa com o dedo. Ele já voou 45 missões. Perdeu amigos em cada uma. Mas isso não o quebra. Pelo contrário, ensina. Ele aprendeu a ler o céu como um livro aberto. Nuvens que escondem emboscadas. O zumbido distante de motores inimigos. Jim é o tipo de homem que decide no ar sem hesitar. Uma vez, em julho, durante uma escolta de bombardeiros, seu esquadrão foi pego de surpresa por 12 caças alemães. Ele desceu em espiral, evitou o fogo cruzado e derrubou 2 antes de os reforços chegarem. Balas roçaram sua asa. Ele sentiu o cheiro de borracha queimada, mas pousou, sempre pousa. O motor do Spitfire ronca alto quando Jim decola às 13 horas. O céu está cinza, com rajadas de vento de 30 nós. Ele lidera o esquadrão de 4 aviões. Missão simples: varrer o Canal da Mancha, interceptar qualquer formação hostil. Mas o rádio crepita cedo. Relatos de aviões alemães cruzando para o interior. O comando ordena: vire para o norte, protejam Dover. Jim ajusta o curso. Seus asas voam em formação apertada. Ele verifica o painel. Combustível bom, munição cheia, mas algo incomoda. O ar parece pesado, como antes de uma tempestade. A 20 mil pés, o esquadrão avista os primeiros sinais. Contrails brancos no horizonte. Inimigos. Pelo menos 6, talvez mais. Jim aperta o manche. Manter formação, diz no rádio, voz firme. Eles aceleram. O vento uiva contra o canopy. De repente, o caos explode. 2 Spitfires são atingidos por fogo antiaéreo vindo de baixo. Um explode em chamas, caindo em parafuso. O outro manca, mas segue. Agora são 3. Os Messerschmitts viram para eles rápidos como flechas. Jim vê os primeiros traços de balas. Ele rola o avião para a direita, evade. Mas o esquadrão se desfaz. Um dos seus é abatido. Fumaça sobe. Agora, só Jim e um companheiro. Eles mergulham para ganhar velocidade. 400 milhas por hora. O G-força pressiona o peito. Jim mira no líder inimigo. Dispara. Acerta a asa. O Messerschmitt gira. Fumaça preta. 1 a menos. Mas os outros fecham. 8 agora. Confirmados pelo rádio. Eles se separam atacando em ondas. O companheiro de Jim grita no rádio: estou sendo seguido! Uma rajada o pega. Explosão. Jim está sozinho. Totalmente sozinho. O céu proibido se abre à frente. Território alemão, minado de radares e defesas. Ele sabe o risco. Voltar significa abandonar a missão. Avançar significa enfrentar o inferno. O relógio marca 14 horas e 20 minutos. Jim empurra o acelerador. O Spitfire ruge, cortando as nuvens. Ele ouve os motores inimigos atrás.
Próximos, muito próximos. 8 caças, a todos focados nele. Balas zumbem. Uma acerta o estabilizador. O avião treme, mas segura. Jim respira fundo. Ele já esteve aqui antes. Em agosto, durante uma patrulha noturna, foi encurralado por 4. Desceu até o mar, usou as ondas como cobertura. Atirou de volta, derrubou um. Os outros fugiram. Ele pousou com o tanque vazando, perto da morte, mas vivo. Isso o moldou. Decisões sob pressão não o paralisam, elas o guiam. Agora, o céu escurece com fumaça. Jim sobe em espiral, forçando os inimigos a segui-lo. Ele conta: 1, 2, 3 no rastro. Os outros circulam esperando o erro. Ele não comete erros, mas o combustível cai. 30 minutos no máximo. A base está a 50 milhas atrás. Entrar no céu proibido é suicídio. Mas a ordem é clara: interceptar a qualquer custo. Dover abaixo, cidades queimando. Ele vê os bombardeiros alemães se aproximando. Decide. Mergulha direto para eles. Os Messerschmitts seguem. Distância, 1 quilômetro. Tiros. O ar explode em faíscas. 14 horas e 30 minutos. O coração bate forte, mas a mão é firme. Jim rola o avião. Mira, dispara. Outro Messerschmitt cai, girando para o chão. 7 sobrando. Eles contra-atacam. Balas perfuram o ar. Uma acerta o motor. Fumaça entra no cockpit. Cheiro de óleo quente. Ele tosse, mas mantém o curso. O céu é um furacão de metal. Ele já enfrentou isso. Sobreviveu. Mas isso é diferente. Maior. Mais mortal. Os inimigos apertam o cerco. Ele sabe. O próximo minuto decide tudo. O ar dentro do cockpit fica sufocante. Fumaça preta sobe do motor, misturando-se ao suor no rosto de Jim. Ele pisca rápido. Mantém os olhos no horizonte. 7 Messerschmitts ainda no ar, circulando como abutres. 2 mergulham de cima, metralhadoras cuspindo fogo. Jim rola o Spitfire para a esquerda. O avião geme, mas responde. Balas traçam linhas brancas no céu, passando a centímetros da fuselagem. Ele sente o impacto no estabilizador. Outro tremor. O painel pisca, temperatura do motor subindo. Ele sabe. 5 minutos no máximo antes de falhar. Abaixo, o canal da Mancha brilha sob o sol fraco. Dover à vista com suas defesas antiaéreas cuspindo projéteis. Mas os bombardeiros alemães avançam, uma formação de 20 Junkers Ju-88, soltando cargas sobre a costa. Jim ignora a dor no ombro do cinto apertado. Ele já voou com ferimentos piores. Em junho, durante uma escolta sobre o mar, levou um estilhaço no braço. Sangrou o voo todo, mas derrubou 3 antes de pousar. Médicos costuraram. Ele voltou ao ar em 3 dias. Isso é o que o mantém vivo. Foco, nada mais. Ele puxa o manche para cima, subindo em um loop apertado. Os perseguidores seguem, mas perdem altura. Jim conta os segundos. 1, 2, 3. No topo, ele vira invertido. Mira no mais próximo, dedo no gatilho. Rajada curta. O Messerschmitt explode em chamas, pedaços de metal caindo como chuva. 6 agora. O rádio crepita. Harlan, evite o céu inimigo. Volte. É o comando em Biggin Hill. Ele não responde. Voltar é perder Dover. Ele mergulha, ganhando velocidade. 450 milhas por hora. O G-força esmaga o peito. Visão embaça por um instante. Ele respira fundo. Já sentiu isso. Sobreviveu. Os alemães se reorganizam. 3 vêm pela cauda, 2 pelo flanco. O líder inimigo, um Bf-109 preto com cruzes vermelhas, fecha rápido. Jim vê o piloto alemão pelo canopy, olhos frios, focados. Ele rola para a direita, evade o primeiro tiro, mas o segundo acerta. Vidro estilhaça no ala, vento uiva para dentro. Ele segura firme, ajusta o curso. O céu vira um redemoinho de contrails e fumaça. Ele pensa nos amigos perdidos hoje. O esquadrão inteiro, em minutos. Raiva sobe, mas ele controla. Raiva mata. Precisão vence. 14 horas e 35 minutos. Jim nivela o voo, mira no líder.
Dispara. Balas perfuram o motor alemão. Fumaça sai. O avião inimigo treme, perde altitude, cai em espiral direto para o mar. 5 sobrando. Eles contra-atacam feroz. Uma salva de canhão atinge a asa esquerda de Jim. Alarme soa. Combustível vazando. Ele xinga baixo, voz rouca. O cockpit cheira a gasolina e metal queimado. Ele já cheirou isso antes. Em maio, sobre a França, seu tanque furou em pleno dogfight. Voou 40 milhas com o dedo no buraco, improvisando. Pousou seco. Viu a morte de perto. Aprendeu. Adapte ou morra. Ele desce baixo, usando as nuvens como escudo. Os Messerschmitts o seguem, mas hesitam. Território deles agora, mas o risco de fogo amigo os atrasa. Jim sobe de novo rápido, vê uma brecha, 2 inimigos isolados. Ele acelera, fecha a distância, 500 metros, 300, mira, fogo. O primeiro gira, asa em chamas, explode no ar. 4, o segundo vira. Mais tarde, Jim persegue, atirando, acerta a fuselagem. O alemão solta fumaça, manca para o lado. Jim não para, ele sabe, eles vão revidar. De repente, os 4 restantes formam uma parede. Vem de frente, metralhadoras em uníssono. O céu enche de traços. Jim joga o avião para baixo, rolando. Uma bala rasga o canopy perto da cabeça. Ele sente o calor. Coração acelera, mas mãos firmes. Ele já esteve encurralado assim. Em abril, durante o primeiro grande ataque, enfrentou 6 sozinho após o líder cair. Desceu até 50 pés sobre o mar. Usou as ondas para despistar. Derrubou 2, os outros recuaram. Pousou com o avião perfurado como peneira. Amigos o chamaram de sortudo. Ele soube, era a habilidade. Agora, 14 horas e 40 minutos. O motor tosse, perdendo potência. Jim força o acelerador. Os bombardeiros alemães estão sobre Dover. Explosões ecoam abaixo. Edifícios desabam. Ele tem que interceptar. Ignora o aviso do rádio. Harlan, abortem. Reforços a caminho. Reforços demoram 10 minutos. Ele não tem. Mergulha para os Junkers, os caças inimigos no encalço. 3 o seguem de perto. O 4 circunda alto. Distância, 800 metros. Tiros zumbem. Uma acerta o leme. O Spitfire balança, mas ele corrige. Ele nivela, mira no bombardeiro líder. Dispara as últimas balas do canhão. Acerta o ventre. O Ju-88 explode, caindo em pedaços. Mas os caças chegam. Um Messerschmitt fecha pela direita. Jim rola, evade. O segundo pela esquerda. Ele sobe em espiral, forçando-os a desperdiçar combustível. Sente o cansaço, olhos ardendo da fumaça. Já voou 12 horas seguidas em treinamento sem dormir. Resistiu. Isso é igual. Sobrevivência pura. 14 horas e 45 minutos. O céu proibido se fecha. Radares alemães piscam no painel inimigo, mas Jim está dentro agora. Território hostil. Defesas terrestres disparam de baixo. Projéteis sobem como fogos. Ele zigue-zagueia, evita. Os 4 Messerschmitts apertam. Um atira. Acerta o radiador. Vapor sai. Motor falha mais. Jim sabe. 2 minutos. Ele vira, enfrenta o mais próximo, olhos no alvo. Dispara a metralhadora, rajada final. O alemão desintegra, 3 sobrando. Eles o cercam. Fogo de todos os lados. O Spitfire treme violento. Jim sente o impacto no peito como um soco, sangue no braço. Ele ignora. Já sangrou antes. Em março, levou um tiro na perna durante uma patrulha. Voou de volta, guiando pelo instinto. Cirurgia salvou. Ele voltou mais forte. Agora o caos psicológico bate. Visões de casa, da fazenda em Yorkshire. Mas ele afasta. Foco no agora. Mergulha para as defesas alemãs, usando o fogo amigo contra os caças. Um Messerschmitt é pego no cruzado, explode. 2. O último par fecha mortal. Jim sobe, loop invertido. O G-força esmaga. Visão escurece nas bordas. Ele recupera, mira, dispara. Acerta um. Fumaça. Um só resta. O líder preto. Eles circulam, como boxeadores exaustos. 14 horas e 50 minutos. Combustível no vermelho.
Motor morrendo. Jim respira. Ele já decidiu. Vai até o fim. O alemão atira primeiro. Balas roçam. Jim responde. O céu decide. O Messerschmitt preto fecha o círculo, a 200 metros. Seu motor ruge como um animal ferido. Jim sente o cheiro acre de fumaça no cockpit, misturado ao suor salgado escorrendo pela testa. Ele ajusta o manche devagar, olhos fixos no inimigo. O alemão vira primeiro, mergulhando em um ângulo íngreme. Balas traçam o ar, curtas e precisas. Jim rola o Spitfire para a direita. O impacto vem de raspão no ala. Metal range. Ele ignora. Já sentiu pior. Em fevereiro, durante uma varredura sobre o Mar do Norte, um tiro similar furou o canopy. Vidro voou no rosto. Ele continuou voando, derrubou o atirador e pousou cego pela dor. Sobreviveu. Aprendeu. Dor é só ruído. 14 horas e 52 minutos. O relógio no painel avança devagar, mas o mundo acelera. Jim puxa para cima, forçando um loop. O G-força aperta o corpo contra o assento. Visão estreita, como um túnel. Ele recupera no topo, invertido. O Messerschmitt segue, mas perde segundos. Jim mira pela mira telescópica, dedo no gatilho. Rajada. Balas atingem a cauda alemã. O avião treme, solta faíscas, mas não cai. O piloto inimigo corrige, sobe paralelo. Eles voam lado a lado por um instante. Jim vê o rosto dele de novo. Suado, determinado, sem ódio, só sobrevivência. O alemão atira de perto. Uma bala perfura o painel de Jim. Instrumentos piscam e morrem. Ele xinga, voz baixa. Agora é instinto puro. Ele desce em espiral, usando a fumaça como véu. O canal abaixo vira um borrão azul e branco. Explosões ainda ecoam de Dover, mas os bombardeiros recuam, perseguidos por Spitfires tardios. Jim sabe, ele atrasou o bastante, mas o preço é alto. O motor tosse mais, vapor saindo do radiador, temperatura crítica. 2 minutos, talvez menos. Ele nivela baixo, a 500 pés sobre as ondas. O Messerschmitt o persegue, sombra no radar inimigo piscando fraco. Jim já usou o mar assim. Em janeiro, encurralado por 3 sobre o estreito de Dover, desceu até as cristas das ondas. O sal spray no canopy. Atirou de baixo para cima. Pegou um no ventre. Os outros subiram, fugindo do fogo britânico. Ele emergiu inteiro. Isso salva vidas. O alemão não morde a isca. Fica alto, circundando, esperto. Jim sobe de novo, rápido. O sol bate no canopy rachado, cegando por um segundo. Ele pisca, foca. O inimigo mergulha, canhão cuspindo. Jim rola 2 vezes. O Spitfire geme, estrutura esticada no limite. Uma bala acerta o leme. O avião yaw, puxando para a esquerda. Ele corrige com força, músculos ardendo. O ombro sangra mais, mas ele trava o cinto. Já voou ferido. Em novembro do ano passado, durante o primeiro inverno da guerra, levou estilhaços na coxa de um projétil antiaéreo. Sangue encharcou o assento. Ele guiou o avião de volta por 60 milhas, usando estrelas como bússola. Pousou na grama, exausto. Médicos disseram milagre. Ele chamou de teimosia. 14 horas e 55 minutos. O cerco aperta. O Messerschmitt vem pela cauda, 100 metros. Jim sente o zumbido dos motores inimigos vibrando no peito. Ele empurra o acelerador ao máximo. O Spitfire treme, velocidade subindo para 480. Mas o motor falha, uma explosão curta de potência. Fumaça preta enche o ar. Ele tosse, olhos lacrimejando. O alemão fecha. Tiros. Uma salva rasga a fuselagem atrás. Jim vira invertido, mira para trás. Dispara a metralhadora restante. Balas voam selvagens. Acertam o ala do inimigo. O Messerschmitt balança, mas responde com fogo. Uma bala pega o braço de Jim. Dor lancinante. Ele grita baixo, mas segura. Sangue quente escorre. Já sangrou assim. Em outubro, dogfight sobre Calais levou um tiro no antebraço. Osso rachado. Continuou lutando, derrubou o último antes de ejetar. Nadou até um barco de resgate. Viu a morte nadar ao lado. Resistiu. Ele mergulha para as nuvens baixas, ganhando cobertura.
O mundo vira cinza úmido, gotas batem no canopy como tiros. O Messerschmitt segue, mas hesita na transição. Jim emerge do outro lado, sobe em um climb íngreme. O inimigo está exposto agora, 300 metros à frente. Jim acelera, fecha a distância. Coração martela, mas respiração controlada. Ele conta: 1, 2. Mira no motor alemão, fogo. A rajada acerta em cheio, chamas laranjas explodem. O Messerschmitt gira, fumaça preta jorrando. O piloto tenta ejetar, paraquedas se abre tarde. Cai para o mar. Um splash distante, 0 sobrando, mas o custo bate forte. 14 horas e 58 minutos. O Spitfire tosse violento, motor morto. Jim olha o painel, tudo vermelho. Ele desliga a ignição, planeja para a costa. O céu clareia, nuvens se abrem. Abaixo, Dover fuma mais segura, bombardeiros repelidos. Ele sorri fraco, apesar da dor. 8 caças entraram, nenhum voltou. Ele já enfrentou o impossível. Em dezembro, sozinho, após uma emboscada em massa, voou com o canopy destruído por 30 milhas. Vento cortando a pele, pousou no escuro, roda quebrada. Equipe o encontrou sangrando, mas vivo. Isso o define. Decisões que mudam o dia. O avião desce devagar, sem potência. Jim ajusta o trim, mantém o nariz up. O mar passa rápido abaixo. Ele vê os primeiros sinais da base. Fumaça de chaminés em Biggin Hill. Rádio morto, mas ele sabe. Eles viram. O solo se aproxima. Ele mira na pista, mãos firmes. Roda toca. O Spitfire patina, freios falhando, para 50 metros do fim. Jim solta o cinto, cai para fora. Pernas fracas. Equipe corre. Ele acena, vivo. Mas o céu proibido mudou ele para sempre. O impacto ecoa rápido. Relatórios chegam em horas. 8 Messerschmitts confirmados abatidos. Um homem. Dover intacta. O comando da RAF concede a cruz da batalha aérea no dia seguinte. Jim no hospital, braço enfaixado, ouve a notícia. Não sorri. Só assente. Seus companheiros perdidos naquele dia. 4. Enterros em 2 dias. Ele visita os túmulos. Silêncio. Guerra não perdoa. Mas ele voa de novo em 1 semana. Porque parar é morrer. Essa história mostra o que um homem pode fazer quando o céu cai. Coragem não é ausência de medo. É voar mesmo assim. Dias depois, o hospital em Biggin Hill cheira a desinfetante e chá forte. Jim Harlan deita na cama, braço engessado, olhando pela janela. O céu lá fora está limpo, sem traços de fumaça. Ele ouve os motores dos Spitfires decolando ao fundo. Rotina. Guerra não para. O médico entra, pasta na mão. Você vai voar de novo, capitão, mas devagar. Jim assente. Não pergunta sobre cicatrizes. Sabe que ficam. Enquanto isso, os relatórios circulam pela RAF. 8 Messerschmitts abatidos por um homem só. Provas, destroços no canal, relatos de testemunhas terrestres, fotos de reconhecimento. O alto comando em Londres chama de o voo impossível. Jornais britânicos publicam manchetes discretas por causa da censura. Herói solitário salva Dover. Sem nomes. Jim não liga. Nomes atraem balas. Na base, o esquadrão se reúne no refeitório. Mesas de madeira, pratos de ensopado frio. Os sobreviventes falam baixo. Ele entrou no céu deles, sozinho. Um jovem piloto, olhos arregalados, pergunta: como? O veterano ao lado responde: decidiu não voltar. Eles erguem canecas para os 4 perdidos. Jim não está lá, ainda no hospital, mas eles sentem ele no ar. Semanas passam. Jim volta ao céu em outubro. Spitfire novo, sem marcas antigas. O motor ronca familiar. Ele decola para a patrulha rotina sobre Kent. O ar frio morde o rosto pelo canopy. Ele verifica o painel. Tudo verde. Mas o peso fica. Aquela tarde de setembro mudou o jeito de voar. Antes era instinto puro. Agora, cálculo. Cada nuvem esconde algo. Cada zumbido é ameaça. Em novembro, outra missão grande. Esquadrão de 10 contra uma formação alemã de 30. Jim lidera. O rádio crepita com ordens. Manter formação, interceptar.
Eles sobem para 25 mil pés. Nuvens grossas cobrem o sol. Jim vê os primeiros contrails inimigos. Pelo menos 15 caças de escolta. Ele respira fundo. Já enfrentou números assim. Em setembro, 8 viraram 0. Isso ensinou. Paciência mata mais que balas. O dogfight explode rápido. Spitfires mergulham. Messerschmitts respondem. Fogo cruza o céu. Jim rola para a esquerda, evade uma rajada, mira no líder alemão, dispara, acerta o motor, fumaça sobe, 1 a menos. Seu esquadrão segura, mas perde 2 cedo, explosões ecoam. Jim desce em espiral, persegue outro, balas zumbem perto, ele sente o tremor no manche, como antes. O braço dói sob o curativo, mas ele ignora. Dor é velha amiga. Eles lutam por 20 minutos. Céu vira caos de metal e fumaça. Jim conta 3 abatimentos seus. O esquadrão totaliza 7. Os alemães recuam, bombardeiros forçados a virar. Vitória. Jim lidera o retorno. Pousam inteiros. No debriefing, o comandante bate no ombro dele. Você salvou o dia de novo. Jim só diz. O time salvou. Mas dentro, sabe? Aquela decisão em setembro abriu portas. Agora, ele vê brechas onde outros veem paredes. Dezembro traz neve, base coberta de branco. Jim recebe a cruz da batalha aérea em cerimônia quieta. Uniforme engomado, medalha pesada no peito. O rei envia telegrama. Coragem exemplar. Ele guarda no bolso. Não usa em voos. Amigos o chamam de fantasma invencível. Ele ri baixo. Só teimoso. Mas as noites são duras. Sonhos com o Messerschmitt preto. O splash no mar. Acorda suado. Guerra marca fundo. Em 1941, a Blitz continua. Jim voa mais de 100 missões. Cada uma constrói no que veio antes. Ele treina novatos. Olhem o céu. Ouçam o ar. Decidam rápido. Um garoto pergunta sobre setembro. Jim conta direto. Entrei onde não devia. Voltei porque tinha que. Não entra em detalhes. Deixa eles imaginarem. O impacto se espalha. Recrutas se inspiram. Esquadrões voam mais firmes. Um dia, em maio, ele avista um bombardeiro solitário sobre o interior, sem escolta. Jim persegue sozinho. O ar vibra com tensão velha. Ele fecha, mira, dispara. O alemão cai em chamas, pousa de volta, combustível baixo. Equipe aplaude. Ele acena, rotina, mas sente o eco. 8 viraram 0. Isso multiplicou. Salvos, centenas em Dover, mais em missões depois. Anos rolam. Guerra acaba em 1945. Jim, agora major, pousa o último voo, céu limpo sobre a Inglaterra. Ele sai do cockpit, pernas firmes. Volta para Yorkshire. Fazenda espera, esposa que esperou cartas. Filhos nascem. Ele conserta tratores de novo. Mas o céu chama, ensina pilotagem civil. Histórias saem em livros pós-guerra. O piloto que invadiu o proibido. Ele lê, assente. Verdade simples. Jim morre em 1978. Velhice quieta. Enterro na igreja local. Veteranos presentes. Céu azul. Eles falam dele como lenda, mas era homem comum. De fazenda para inferno. Decisões sob fogo. Essa história revela o cerne da guerra. Um homem contra o impossível. Coragem surge na escolha. Voar para o proibido, sabendo o risco. Não por glória, por necessidade. Humanos quebram limites quando o mundo pede. E o céu, no fim, lembra. Sobrevivência é ato de teimosia pura.